Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente poder conversar sobre sociedades africanas, né? Povos que habitaram o continente africano. Convido você a olhar os objetivos, né? Conhecer a ocupação humana e a produção do espaço nos diversos biomas e nos vales férteis do continente africano, né? Nós temos muitas vezes uma percepção pouco negativa do continente africano, muitas vezes pautada numa visão eurocêntrica de que é um continente que precisa, né, de ser desenvolvido, mas nós temos que lembrar, né, do desenvolvimento da tecnologia desde os tempos do Egito Antigo no continente africano, o domínio dos recursos hídricos, o desenvolvimento da agricultura e tantos outros aspectos positivos, a diversidade étnica, a diversidade que existe nos biomas na África, para que a gente crie uma visão positiva do continente africano, né? Disponibilidade da água no mundo. A gente sabe da importância da água para a nossa sobrevivência. Sem água nós não estaríamos aqui, né? Existem regiões no mundo, como no Brasil, que há uma abundância de água e outras que apresentam uma situação que a gente chama de estresse hídrico, ou seja, né, uma carência de água, né? Chega-se a essa situação quando a quantidade de água doce extraída anualmente por todos os setores da sociedade é maior que a quantidade total dos recursos renováveis, né? No seu livro didático ali, né, no seu livro didático Sociedade, Natureza e Sustentabilidade, na página 60 você pode ler um pouco mais sobre o estresse hídrico e a necessidade aí de se preservar os recursos naturais. O Brasil, como nós sabemos, né, tem uma grande quantidade de água doce, nem por isso nós estamos livres aí da escassez de água devido à estiagem de chuvas, né, e outras questões. Por isso, sempre usar a água de forma consciente, preservando o meio ambiente, preservando os nossos mananciais, para que a gente não passe novamente por crises hídricas, né? E olha aqui esse mapa, pessoal, prestem atenção aqui nesse mapa, que é um mapa sobre estresse hídrico, né? Então percebam que em vermelho, né, nesse percentual, quanto maior o valor numérico, maior o estresse hídrico. Então aqui nessas regiões da África, Oriente Médio e parte da Ásia, né? Então veja aqui que o Brasil, né, tem um percentual de estresse hídrico menor que 10, mas chama atenção aqui nessas regiões, né? Ou também aqui nessas regiões mais claras, onde esse estresse hídrico ele acaba sendo maior. Então, para a gente pensar aí um pouco do mapa, né, desse mapa mundi e a forma como a gente pode utilizar, né, vendo aí de uma maneira diferente, indicando aí o estresse hídrico, não é mesmo? Olha só, quando pensamos no continente africano e na sua diversidade de biomas, há 4 tipos climáticos, né? O equatorial, o tropical, o desértico e o mediterrâneo. Você também deve ver isso nas aulas de geografia, né? Nessa composição interdisciplinar da área de ciências humanas, né? Podemos observar que a história da ocupação dos seres humanos no continente africano esteve diretamente relacionada à disponibilidade de água, principalmente na região mais ao norte do continente africano, onde nós vamos encontrar, né, um clima desértico, o deserto do Saara. Então essas sociedades que se estabeleceram vão se estabelecer próximo às margens do rio para ter acesso à água, para a agricultura, para a sua sobrevivência, para a navegabilidade, não é mesmo? Será que além dos vales dos rios, outras regiões do continente também foram ocupadas? Como os seres humanos lidavam com a falta d'água, né? Precisam aí desenvolver estratégias para lidar com essa escassez de água. Guardado as devidas proporções, obviamente, nós vamos ter esse problema de escassez de água no semiárido brasileiro, nas regiões mais interiores do nosso Nordeste, né? Pouca chuva, pouca água e a população tendo que pensar em estratégias, né, para sobreviver a um clima tão inóspito como esses, não é mesmo? Olha só, a África, ela é um continente formado, né, ele é um continente formado por uma variedade de ecossistema.
Talvez o deserto seja ali o ecossistema que mais, né, nos chama a atenção, o que a gente mais conhece, mas nós temos as savanas, as florestas tropicais, as montanhas, florestas tropicais, como nós temos aqui no Brasil, né? Como a Amazônia é uma floresta tropical, nós também vamos encontrar essas florestas tropicais no continente africano. Então vamos aí desmistificar essa ideia que o continente todo é um deserto. É banhada pelo mar Mediterrâneo ao norte, o mesmo que banha o continente europeu, o Oceano Atlântico ao oeste, o Pacífico, né? E o Mar Vermelho. Além das margens do Rio Nilo, você conhece algum outro vale fértil no continente africano? Veja aqui uma sugestão, né? Você pode conversar com o teu professor de geografia, né? Pensar aí no mapa do continente africano, localizando, né? O Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. Organizar também um mapa pensando nos climas que a gente tem na África e também aí nesses ecossistemas de desertos, savanas, montanhas e florestas tropicais. Na África, os primeiros povoadores do continente viviam somente próximos a importantes vales férteis? Então a gente precisa refletir, pensar em outras sociedades, né? Os povos nômades, converse com o seu professor de sociologia para entender essa organização social dos povos nômades que também habitavam um continente africano, não é? E eu trago aqui os biomas do continente africano. Então essa parte mais ao norte, de fato, né, um clima mais desértico, e daí a gente tem uma transição, né, para as florestas de savana, o semideserto, as florestas de savana, até chegar aqui nessa área verde, né, que são as florestas tropicais, né? E aqui nessas áreas em vermelho, as florestas de tundra, né? Vejam que aqui no mapa a gente já tem essa organização, né? O Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, o Oceano Índico, né? Então essa pluralidade dos ecossistemas, dos biomas encontrados no continente africano. E as teorias racistas e eurocêntricas, pessoal, formuladas no século XIX, levaram visões colonialistas, estereotipadas, né? Visões etnocêntricas sobre o continente africano, que é um continente atrasado, que precisava da civilização. Isso é uma visão muito preconceituosa sobre o continente africano, não é mesmo? Então a gente precisa pensar o continente africano através aí das suas histórias, das suas perspectivas, das suas contribuições para a humanidade, afastando-se dessas percepções, né, colonialistas, racistas, eurocêntricas que surgiram, né, inferiorizando a história da África, um povo sem história, né? Não é bem assim, a gente precisa valorizar a história do continente africano, né? Olha aqui, por exemplo, né, a localização dos sítios mais importantes de hominídeos na África. A gente sabe que a África é o berço da humanidade. Então nós vamos encontrar no continente africano os principais sítios arqueológicos, os fósseis mais antigos, né, indicando a presença humana na Terra, são encontrados no continente africano, o berço da humanidade, não é mesmo? E a história da África, né? Então, conhecendo um pouco mais da história da África, a gente pode falar sobre a dispersão banto, né, um processo multimilenar, começa ali por volta do século 20 a.C. e vai só terminar no século 10 depois de Cristo. Os reinos sudaneses, então se formaram principalmente entre os séculos 4 e 16 depois de Cristo. Então percebam, né, que além da civilização egípcia, dos cuxitas, nós vamos ter aí, né, os reinos sudaneses e a expansão do Islã, uma religião presente no continente africano, né, que se dá ali no século 7 depois de Cristo. Então a gente sabe que Maomé, né, nasceu por volta do ano de 570, viveu até por volta do ano 630, então século 7, e a partir da morte do profeta Maomé nós vamos ter a expansão da religião islâmica até os dias atuais no continente africano, né? E aqui a história da África, né? O Brasil, a gente sabe, é um país de maioria cristã, então a gente segue aqui, né, o calendário cristão, o início da era cristã, século 7, expansão do Islã, e a partir disso a gente pode pensar, né, a dispersão banta, então quando esses povos bantus vão ocupar outras regiões da África, e a formação do reino dos sudaneses
ali por volta do século VI, né? Então é possível, né, pensar uma historiografia da África a partir de datas, de acontecimentos, né, de relações de poder, de relações culturais que ocorreram no continente africano, não seguindo somente uma historiografia europeia, não é mesmo? E olha só as migrações africanas, né? No antigo Sudão, né, os recém-chegados se juntaram a outras culturas para formar, né, os povos de fala banto, né, tão importante, os quais gradualmente se espalharam para outras regiões da África, né? Então vejam aí essa expansão, né, essas migrações africanas que ocorriam dentro do continente, não é mesmo? E olha só, e acredita-se que a dispersão desses povos bantos, grande parte desses povos bantos foram trazidos, né, os bantos e sudaneses, para o Brasil, como uma mão de obra africana escravizada, né, no nosso período colonial escravocrata. Então acredita-se que a dispersão desses povos foi uma das mais significativas migrações da humanidade, né? Então olha só, ela aconteceu de forma milenar, né, essas migrações dos povos bantos. Estudos indicam que o núcleo da matriz, né, das línguas bantas foi identificado como sendo no atual Camarões e leste da Nigéria, né, onde vai surgir essa língua. E nós vamos ter algumas palavras na língua portuguesa de origem africana, né? Como, por exemplo, eu sempre digo que uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa e que é de origem africana, caçula, né? Cafuné também é uma palavra, quitanda, quiabo, são palavras que nós absorvemos no idioma português e que são de origem africana. Olha só, pessoal, os bantos, eles não são propriamente um único povo, né? E aqui, ó, né, dizendo ali, eles formam vários grupos e aqui essa dispersão dos povos bantos para outras regiões da África, principalmente aqui vindo em direção ao sul do continente africano, né? Da África Central Ocidental para o sul do continente africano. E essa denominação de povos bantos é dado devido à língua, né? Que era um item que identificava esses povos. E aqui eu tenho uma atividade, olha só, né? Observe o mapa e responda. Qual o assunto principal do mapa, né? Vamos dar uma olhada. Além das rotas de comércio, que outras informações o mapa nos apresenta? Responda a sua atividade e a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Observe o mapa e responda qual o assunto principal do mapa. E além das rotas de comércio, olha aqui, né, quanta rota de comércio ligando, né,
todo o continente africano, além das rotas de comércio, que outras informações, né, importantes o mapa nos apresenta? Trago aqui uma possibilidade. O assunto principal do mapa é o comércio através do deserto do Saara, né? E o mapa mostra a localização das dos maiores fontes de 3 importantes produtos comercializados na época: o sal, o ouro e a noz de cola. Então, quando a gente olha o mapa, percebe, né, essas rotas de comércio pelo deserto e também, né, a localização das maiores fontes desses 3 produtos comercializados: o sal, o ouro e a noz de cola. Além disso, também localiza o Sahel, né? Então, olha só, pessoal, migração dos povos bantus. Então, a gente viu esses povos que ocupavam a região centro-ocidental da África e eles vão migrar, né, numa migração milenar para outras regiões da África. Então, dos fluxos migratórios dos povos bantus, movendo-se para o leste, criou um grande centro populacional, localizado ali próximo aos grandes lagos da África Oriental, por volta do século X a.C. África Oriental, a parte da África do Oceano Índico, né? A parte da África chamada de África Ocidental é a África virada, por assim dizer, para o Brasil, né? Importante a gente conhecer um pouco dessa regionalização do continente africano, né? Movimentações de pequenos grupos em direção ao sul se espalharam rapidamente próximo à costa do Oceano Índico e aos grandes rios. Então percebam esse movimento migratório, né? A história da África não é uma história pautada a partir da presença europeia no continente africano, né? Então esse processo de migração, de desenvolvimento da agricultura, das rotas de comércio, né? Quando eu olho essas rotas de comércio no deserto do Saara, muito me lembra as rotas de comércio, né, na Europa feudal, um pouco antes, né, quando se comercializava entre Portugal, né, e a Rússia. A gente falava, nossa, né, a rota da seda que chegava até a China. E aqui na África também, né, as importantes caravanas comercializando esses produtos, essa migração, a fixação desses povos em outros pontos do continente africano, fortalecendo assim o comércio e a ocupação do território africano, né? No mesmo período em que Portugal chegava em terras brasileiras, no século XVI, na África Ocidental existiam reinos poderosíssimos, né? O Império de Gana, por exemplo, que depois se transformou no Império de Mali e finalmente, né, no Império de Xangai ou Songhai. Então ali nessa região que vai formar o Império de Mali. Nessas estradas eram transportadas opulentas cargas de ouro, sal e especiarias, inclusive para fora do continente africano. Então vejam a importância, né, pessoal? Mais uma vez, nós precisamos nos afastar, né, principalmente daquelas teorias do século XIX, racistas, eurocêntricas, colonialistas, e trazer essa história da África, colocando a África no centro, né? Um pensamento aí africanocentrista, né? Colocar a África como centro dessas discussões, se afastando dessa ideia de que a história da África só é possível com a presença dos europeus, né? Na disciplina de Sociologia, a gente pode discutir a organização social dessas sociedades africanas. No Reino de Kush, por exemplo, né, nós vamos ter as mulheres governando. A gente pode fazer uma discussão, portanto, né, da presença das mulheres no poder político no Reino de Kush. Então, nós vamos ter as rainhas cuxitas, né, um reino do continente africano. E percebam aqui, né, enquanto Portugal chegava ao Brasil, nós vamos ter o desenvolvimento, né, de importantes reinos, como foi o reino de Mali. E olha só, pessoal, a expansão do Islã no continente africano. Então, isso vai ser uma característica, né? A religião muçulmana, a gente sabe que o profeta da religião muçulmana é Maomé, nasceu por volta do ano de 570 e vai viver até por volta do ano de 630. Então é a partir da morte de Maomé que nós vamos ter a expansão da religião muçulmana para outras regiões da África, né? Principalmente aqui, ó, nesse norte da África, né?
Nós sabemos que o berço da religião muçulmana é essa região do Oriente Médio, então ela vai se expandir tanto para a Ásia, vai se expandir aqui para a África também, né? Então olha só, a partir do Egito, os islâmicos conquistaram quase a completa extensão do norte da África, né? Esses países aqui que ocupam o norte da África, como por exemplo Síria, Líbia, Marrocos, né? Argélia, são países de maioria muçulmana, né? Convertendo os berberes, né? Que eram os habitantes dessa região, na medida em que avançavam. Quando o século terminou, o Islã já havia alcançado Marrocos. Então, para a gente entender, a partir desse mapa que eu mostro a vocês ali, essa expansão do Islã, né, da religião muçulmana no continente africano, né? E aqui o Império do Mali, né, como a gente viu, um dos mais importantes impérios. Então, aqui no mapa, a gente consegue observar aonde se localizava esse império, né, nessa região aqui mais ocidental, indo para o interior. Então, outra importante, né, ocupação significativa no continente foi o Império do Mali. Ali, por volta do século XIII, entre o rio Níger e Senegal, né, como apontado aqui no mapa, nas terras habitadas pelos mandingas, né, que se formou o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros da história da África. Então, assim como na Europa tinham seus reis e suas rainhas, os impérios africanos, como o Reino de Kush, Mali, do Reino do Egito e tantos outros povos que se formaram na África, também possuíam, né, os seus reis, as suas rainhas, as relações de poder, as relações religiosas, as relações culturais. Grande parte dessa cultura dos povos da África chegaram até a gente nos dias de hoje, né, através aí das suas construções, dos documentos e da tradição oral. A tradição oral que é muito importante no desenvolvimento da cultura, na transmissibilidade da cultura africana para outras regiões. Então é muito importante a valorização dos povos africanos, da história africana, que, como sabemos, a partir do século XVI, foram trazidos para o Brasil para servirem de mão de obra escrava. E junto com isso trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua história, trouxeram o seu modo de vida, né, para aqui para o Brasil e participaram dessa miscigenação que formou o povo brasileiro, né? Essa miscigenação pautada na cultura ameríndia que vivia aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, na cultura portuguesa que vieram para o Brasil a partir do século XVI e também na cultura africana quando estes foram trazidos como mão de obra escrava aqui para o Brasil, beleza? Então vamos continuar aqui, pessoal, retomando algumas questões, né? Analisamos as sociedades africanas, né, que viviam nos desertos e nos vales férteis. Então, mesmo ali numa condição de deserto, nós vamos ter, né, as rotas de comércio, né, os oásis servindo como pontos de parada, o surgimento de pequenas cidades ali ao redor. Quando pensamos no continente africano e sua diversidade de biomas e climas, podemos observar que a história da ocupação dos seres humanos no continente esteve diretamente relacionada à disponibilidade de água. Então, aonde nós vamos ter os principais rios, nós vamos ter ali o desenvolvimento dessas civilizações e nos oásis, né, nesses pontos no meio do deserto, onde havia o acesso à água, alguma vegetação. Então, essa relação, né, principalmente na parte mais ao norte do continente africano, se tem água, a gente vai ter o desenvolvimento de uma sociedade, né? Vimos como ocorreu a dispersão do povo banto pelo continente, os reinos sudaneses e a expansão do Islã a partir do século VII, né? Nós vimos ali que o berço do Islã é o Oriente Médio e eles vão expandir tanto sentido Ásia, como também fazer essa expansão sentido ao norte da África, onde hoje nós vamos ter países de maioria muçulmana.
Conversamos também, né, sobre a presença aí da cultura africana hoje no Brasil e a importância de valorizar a história da África e a cultura afro-brasileira a partir de uma perspectiva positiva, se afastando das teorias racistas eurocêntricas do século XIX. Tudo bem? Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.